Salmo 127, verso 4 e 5. O texto diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meu Deus, nós pedimos graça e favor para que possamos não apenas compreender a Tua palavra, mas possamos, ó Deus, juntamente com a compreensão, receber Teu toque, apresentar a devida resposta. Nós clamamos que o propósito da Tua palavra se cumpra mais uma vez, e nós clamamos por mais do que informação, nós clamamos por edificação e por todo o Teu propósito se cumprindo em nome do Senhor Jesus. Clamamos a ajuda do Senhor, a liderança do Teu Espírito, a manifestação da Tua graça nesse momento, para que a gente tenha mais do que só uma palestra. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse texto, a palavra de Deus me apresenta claramente duas mensagens. É lógico que o texto começa falando de família, quando no verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Mas quando ele fala dos filhos como flechas na mão do guerreiro, outra versão diz como flechas na mão do valente, o texto está falando de uma maneira muito específica, que esses filhos se tornarão verdadeiras armas. O versículo 5 diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado. A aljava era o lugar onde se guardava as flechas. Não será envergonhado. Outra versão diz: não será confundido. Outra ainda diz: não será humilhado quando pleitear com os inimigos à porta. Em outras palavras, dentro do contexto dessa época, ter muitos filhos significava ter uma casa melhor guardada e protegida, caso o inimigo aparecesse na sua porta. Então, nesse sentido, fala que eles são flechas como parte da guerra que ele precisaria talvez travar com algum tipo de inimigo. Mas há um outro sentido para essa comparação dos filhos como flechas, e eu creio que isso não se limita só ao aspecto natural, nem só ao contexto da declaração da época, mas fala de algo que talvez tenha muito a ver com a nossa responsabilidade como pais, de preparar os nossos filhos para que eles possam viver a sua própria vida. A missão que nos foi dada como pais envolve uma criação, e essa criação é mais do que a educação para a vida natural, é mais do que apenas preparar nossos filhos para serem bons cidadãos para a sociedade. Na verdade, nós precisamos entender que todo pai tem uma responsabilidade em relação ao cumprimento do propósito para os quais os seus filhos nasceram. Eu creio que Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. E creio que nós precisamos entender e buscar viver esses planos e propósitos. Já os pais deveriam ser os primeiros a procurar discernir o plano e o propósito de Deus para os filhos, antes mesmo que esses consigam chegar a esse lugar de entendimento. E eles deveriam ser os facilitadores para que isso se concretize. Quando a Bíblia usa essa expressão da flecha, está falando, obviamente, de algo que era atirado para atingir um alvo. Acredito que essa é a forma como nós devemos olhar para a vida dos filhos. Eles têm um alvo a ser alcançado. O alvo não é apenas uma meta estabelecida em família, em relação ao que talvez seja a vocação, a profissão, o melhor estilo de vida, mas é, antes de mais nada, como eu falei antes, o cumprimento do propósito divino na vida dos filhos. E acho interessante essa figura que é usada, porque em Isaías, no capítulo 49 e no verso 2, a palavra de Deus faz uma comparação, e no caso aqui Deus está falando da gente, como se fosse também flechas nas mãos dele. No livro de Isaías, no capítulo 49, no verso 2, se for rápido de endereço, abra lá comigo, se não só acompanhe. A declaração que Deus faz é a seguinte: falando de nós, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és meu servo. Então, eu olho para esse texto e percebo Deus da mesma forma nos tratando a nós, seus filhos, seu povo, e olhando para nós e falando de nós como flechas.
Aqui ele dá um detalhe que nós vamos explorar daqui a pouco na questão das flechas, que é a flecha polida, é a forma como ela deveria ser preparada. O texto também diz que ele nos guardou na sua aljava. Esse será um terceiro aspecto que eu quero explorar quando a gente fala da ideia dos filhos como flechas na mão do valente. Esse é o tema da minha mensagem hoje, flechas na mão do valente. Quando a Bíblia os compara a uma flecha, eu acredito que, como falamos antes, embora esteja falando da capacidade do pai de ter a ajuda dos seus filhos para fazer guerra ou oposição aos inimigos, a gente poderia dizer, então, qualquer outro tipo de arma poderia ter sido usado como uma analogia, como uma ilustração. Poderia-se falar do tipo de arma, obviamente eles não tinham as armas que nós temos hoje, né, como armas de fogo e coisas do gênero, mas poderia-se falar de uma espada, poderia-se falar de uma lança, mas a aplicação usada aqui fala de flechas. Interessante que flecha é o tipo de arma que você usa quando você não apenas quer atingir um alvo, mas quando você quer atingir um alvo à distância. Numa luta corpo a corpo seria insensato alguém tentar travar essa batalha com arco e flecha. Os arqueiros, eles na verdade tinham essa questão estratégica, de poder atingir alvos que se encontravam à distância. A ideia não era atingir um inimigo que estava perto. Para esse tipo de ataque se usava outros tipos de armas. E eu creio que quando Deus está falando dos nossos filhos como flechas, Ele não apenas está nos dando a ideia de que há um alvo para que eles possam atingir, mas de que nós talvez precisamos pensar um pouquinho maior e mirar, visualizar alvos que estão mais distantes. Eu acredito que nós devemos não apenas entender a responsabilidade que temos de preparar os filhos para a vida, mas nós precisamos pensar e sonhar grande a respeito deles. Por favor, diga amém. Então, eu quero explorar com vocês aqui alguns argumentos que envolvem, dentro dessa analogia, a nossa ideia e a nossa responsabilidade como pais, projetá-los para a vida, pensar em lançá-los longe. Lançar longe não significa que necessariamente a gente quer que eles fiquem bem distantes, geograficamente falando, mas que eles podem ir além do que aquilo que talvez só nós e eles pensávamos, eles podem ir além do que talvez nós mesmos fomos, eles podem romper alguns limites e eles podem ser instrumentos de Deus para grandes realizações. Quem crê nisso, diga amém. Eu ouvi várias vezes da boca do meu pai que Deus levaria a dimensão de conquista do meu ministério muito além do dele próprio. E dizia, o que eu puder fazer para de alguma forma te ajudar e mais longe do que eu fui, ele me dizia, eu vou fazer. E essa tem sido a mesma declaração que eu faço sobre os meus filhos. Nós precisamos pensar grande a respeito deles. Mas vamos lá. Se a flecha precisa atingir um alvo, o primeiro ponto que eu quero explorar aqui com vocês é justamente esse, mirando o alvo. Na Bíblia a gente vai encontrar, embora isso esteja mais para exceção do que para regra, nós vamos encontrar algumas flechas que foram atiradas a esmo. Por exemplo, na batalha, um dos reis de Israel, se não me engano, Acabe, é ferido quando um flecheiro atira a esmo. Na verdade, era tanta gente no campo de batalha que não fez questão de mirar em ninguém ou em lugar nenhum. Ele larga aquela flecha com quem diz, vai atingir alguém em algum momento. E pela providência divina, aquela flecha, aparentemente atirada só a esmo, acaba se tornando um instrumento de Deus para julgar um dos reis mais ímpios e pecadores que a nação tinha conhecido. Mas eu repito, nós vamos encontrar isso em caráter de exceção, não de regra. Então acredito que como pais, nós não deveríamos apenas atirar nossos filhos como flechas a esmo. Nós deveríamos entender que há um alvo a ser alcançado. Esse alvo normalmente não é um alvo tão próximo, nós podemos imaginar alvos à distância, mas que podem ser alcançados e podem ser alcançados com muita precisão. Eu acredito que, como pais, nós precisamos ajudar os nossos filhos a entender qual é a vocação deles. Quais são as suas aptidões profissionais. Nós precisamos ajudá-los a entender, acima de tudo, qual é o propósito de Deus para a vida deles. Quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos o interroga, perguntando, você é rei? A resposta de Jesus, lá em João 18:37, é, eu para isso nasci e vim ao mundo. Jesus podia só dizer, sim, sou rei,
Mas ele está dizendo, eu não apenas sou rei, eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo. Essa é a razão da minha existência. Esse é o propósito para o qual eu estou na terra para cumprir. Isso revela um senso profundo, querido, de quem é norteado por propósito. De quem vive perseguindo um propósito. Quando o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ele mostra que cada um de nós, eu e você, e isso se estende aos nossos filhos, nós deveríamos ter alvos. Isso envolve não apenas conseguir concluir a carreira, a jornada da fé, atravessar os portais da glória, mas fazer isso sabendo que nós cumprimos o nosso propósito. Paulo diz no final, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Nós precisamos entender que há um alvo a ser alcançado. O alvo é não apenas sobreviver quando falamos de fé e vida cristã, mas cumprir o propósito que Deus tem para nós nessa terra. E eu entendo, olhando pela palavra de Deus, que é nossa responsabilidade como pais, ajudar os nossos filhos a discernir isso. Meus pais me ajudaram desde pequeno a não apenas entender o chamado de Deus para a minha vida, mas como me relacionar com o chamado. Eu me lembro de conselhos muito práticos da minha mãe quando chegou a fase de pré-adolescência. Ela trazendo advertência, dizendo, meu filho, com o chamado que você tem para o ministério, é importante que você saiba que o inimigo vai tentar de tudo para desviar você do propósito. Você precisa estar atento. Você precisa ter cuidado. Você não pode deixar que o plano e o propósito de Deus sejam vencidos por você dar ouvidos à voz errada. Nós precisamos, obviamente, dos pais nos ajudando a entender algumas coisas. Desde criança, meu pai me flagrava em alguns momentos sentado, quieto, olhando para algum lugar, para algum ponto assim, no meio do nada, e ele dizia, o que você está fazendo? Eu dizia, eu estou pensando. E eu cresci ouvindo ele dizer que eu seria filósofo. No início eu me aborrecia, porque ele dizia que o Paulo ia ser cantor, e que o meu irmão mais velho ia ser atleta. Para nós o que havia era o atleta, segundo era o cantor. Eu pensei, para mim sobrou só esse filo não sei o que aí. Mas depois ele me explicou o que era alguém que pensava e questionava. Ele começou a me dar rumo. Ele dizia, eu creio que você pode se tornar um grande pensador cristão para a sua geração. Irmãos, os pais podem nos ajudar a entender o plano e o propósito de Deus para a nossa vida e nos encorajar a isso. Embora à medida que eu falo a respeito dessas responsabilidades dos pais, eu não quero que você use isso para julgar os pais que você e eu, que nós tivemos. Porque se você não pôde receber deles o que deveria ser a missão plena de um pai, eu creio que no mínimo você tem a oportunidade de, entendendo isso, dizer, da minha geração para frente esse negócio vai funcionar. Da minha geração para frente eu vou fazer isso direito. Amém? Nós precisamos ajudar os filhos a entenderem e a compreenderem isso. Eu olho para a minha própria vida, eu saí muito cedo de casa. Aos 18 anos de idade, eu comecei a viajar por períodos cada vez mais longos, por conta do meu próprio chamado, viajando para pregar e ensinar. E meus pais, apesar da falta que sentiram, me deram todo o apoio. Aos 19 anos, eu me mudei, em definitivo, de casa para nunca mais voltar. Esse é o momento onde, se o pai tiver a perspectiva errada e estiver pensando que os filhos são só para o deleite dele, ele pode, com amor sufocante, egoísta, comprometer o que Deus tem na vida do próprio filho. E nós precisamos olhar para os filhos e entender. Eu lembro que eu e Kelly conversamos isso desde que nossos filhos nasceram. A gente olhava aquelas criaturas lindas e dizia, vamos curtir tudo que puder, porque eles não estão destinados a ficar debaixo da barra da nossa saia. No caso, a saia dela. Eu nunca usei saia, vamos deixar isso bem claro. Mas a gente entendia, nós não estamos criando eles para nós precisamos prepará-los para a vida. E não apenas projetá-los para que eles vivam suas conquistas e realizações, mas também programar o momento, querido, do ninho vazio. Porque tem casais que quando os filhos saem, eles já nem se conhecem mais. Porque viveram de uma forma tão distante um do outro e não fizeram projetos para depois disso. E muitas vezes alguns entram numa fase literalmente caótica. Nós precisamos entender, é parte da nossa missão, precisa ser parte da nossa visão, do nosso propósito. Criar os filhos intencionalmente, preparando eles para a vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que
nós vamos lidar de forma diferente com cada um dos nossos filhos, e a maneira como cada um de nós também lida com os seus filhos não necessariamente será igual à forma que o outro vai lidar com os seus, porque cada um tem uma história, um contexto, um chamado diferente, mas a gente precisa, como pai, procurar discernir qual é o plano e o propósito que Deus tem para os nossos filhos. Eu olho para trás e eu sou grato, porque eu tive pais que conseguiram visualizar o futuro e me empurrar para que eu pudesse hoje viver o cumprimento daquilo. Por exemplo, uma das coisas mais preciosas, eu falo disso de vez em quando, que meu pai fez, foi tirar a televisão de casa quando nós éramos pré-adolescentes. Eu lembro de um dia que chegamos, não tinha mais TV. Cadê a TV? Meu pai disse, vendi. Falei, vai comprar outra? Ele disse, não. Ele olhou para nós com a cara bem ameaçadora e disse, filho meu não cresce assistindo televisão e jogando videogame. Apesar que aquilo daquela época não dá nem para chamar de videogame, né, Paulo? Aquilo era uma coisa terrível. Mas eu lembro que ele dizia para a gente, vocês vão aprender a ler. A gente tinha que pegar dependendo do tamanho do livro, 2 livros por semana na biblioteca da escola. Ele nos ensinou a ler não apenas a Bíblia, mas a ler todo tipo de coisa, a se informar. E ele dizia, um dia vocês vão ser agradecidos por isso. Na época a gente não foi, a gente ficou revoltado. Mas hoje eu olho para trás e digo, que visão fantástica ele teve, como isso impactou o lugar onde eu estou vivendo, principalmente como alguém que se dedica ao ministério de ensino, como ele me empurrou e me projetou para um lugar que poderia me ajudar e me capacitar para viver aquilo que Deus tinha para a minha própria vida. Há decisões envolvendo os filhos, querido, que não são fáceis de ser tomadas quando a gente pensa emocionalmente. Eu e a Kelly hoje estamos vivendo um dia assim de um misto de emoções. Alegria de dizer, estamos vivendo isso que a gente acredita e prega, enviando e abençoando o filho. Mas o coração apertadíssimo. Porque se a gente olhar de forma egoísta, a gente quer amarrar, segurar e diz, não, pelo amor de Deus, fica por aqui e não sai de perto. E é necessário, querido, a gente ter a capacidade, a sensatez de projetar esse momento de lançarmos os filhos. Quando Kelly e eu começamos a namorar, eu lembro que começamos a ter algumas conversas a respeito do nosso futuro. E uma delas, eu dizia para ela, eu já estava pastoreando em Guarapuava, e eu lembro que eu falei para ela, ela morava no interior de São Paulo, onde eu também me criei, onde eu tinha conhecido ela, mas eu falei, olha, a única forma desse relacionamento funcionar é se você entender que por conta do meu chamado, eu devo ficar muito tempo por lá, e a gente não pode ir a nenhum outro lugar a não ser lá. Lá é onde nós vamos morar. Por conta disso, a Kelly estava diante de alguns dilemas. Por exemplo, ela tinha passado num vestibular concorridíssimo de uma outra faculdade no interior de São Paulo, que não só era um curso que ela desejou muito, mas disputadíssimo. Mas eu me lembro que particularmente eu tinha uma inquietação com aquilo, porque eu não conseguia ver a utilidade daquele curso, no próprio plano, no propósito de Deus e no chamado de Deus para a vida da Kelly. Eu sempre procurei olhar mesmo para a Kelly desde o início do nosso relacionamento com aquela percepção profética, onde Deus quer levá-la. Esses dias a Kelly estava mostrando para os nossos filhos nossas cartas, porque a gente se correspondia, a gente é da época das cartas. Aliás, um dia desses, meus 2 filhos zombando de nós, um olhou para o outro e disse, o que é carta? A Lícia fez a pergunta, o Israel, como quem parece que teve que estudar muito para descobrir disso. Lícia, é como se eles escrevessem um e-mail, mas em vez de enviar, imprimisse, pegasse o e-mail em mãos e fosse entregar pessoalmente para outra pessoa, lá no outro lugar, o papel com o e-mail escrito. Né? E ela, meu Deus, mas é uma coisa muito burocrática, e eles ficavam zombando da gente, embora vai chegar o dia deles escolher isso tudo, né? Quando talvez os filhos já conversem por holograma e vão ficar zombando do tal do WhatsApp, que eles acharam que era a grande revolução. Mas quando bloqueou o WhatsApp, eu recebi uma figurinha dizendo, o WhatsApp bloqueado na nossa época era assim, tinha um telefone daqueles absurdamente analógicos, com discador de dedo e um cadeado metido nele. Os mais velhos entendem o que nós estamos falando. A gente tinha que namorar por carta. Quando se falava, era por telefone, mas tinha que ser depois da meia-noite, porque interurbano era muito caro. Principalmente o interestadual. Depois da meia-noite o preço despencava. Então depois de trabalhar, estudar, correr o dia inteiro, a gente morto de sono, tinha que ficar esperando a meia-noite para depois poder começar a conversa. Eram tempos diferentes. Mas a gente, durante essa conversa, eu comecei a ter algumas preocupações. E eu falei, Deus, eu não tenho coragem de conversar com a Kelly, que esse curso que ela queria tanto e passou, na minha opinião, não se encaixa e não enquadra
no plano e no propósito que o Senhor tem para a vida dela. Quem tem que resolver isso é o Senhor. Porque seria péssimo a gente mal começar a relacionar e eu parecer que sou esse cara que estou tentando dominar e controlar a vida dela. Até porque, indo para Guarapuava, ela não teria nem como executar aquele tipo de profissão. Ela nem teria como dar continuidade naquilo. E eu lembro que ela estava diante de um dilema. Um deles era exatamente fazer esse curso que ela tinha passado. O outro era um desafio que eu lancei para ela. Falei, amor, talvez fosse interessante você já fazer a faculdade aqui. Você viria pelo menos um ano antes do casamento. Você já viveria toda a adaptação que tem que viver. Sair da casa dos pais, se ajustar à cidade. Isso, irmão, foi uma boa estratégia. Porque quando a gente casa e tira a garota da casa dos pais, é um desafio o momento da adaptação. Eu pensei, deixa ela sofrer fora da casa dos pais, antes de mim. Quando eu casar, eu vou ser o Salvador, que resgatou ela para oferecer algo melhor. Foi uma boa estratégia, que funcionou bem. Eu tinha lançado esse desafio para ela, mas ela disse, olha, se for para Guarapuava, tem um único curso que se enquadra naquilo que eu poderia fazer, que é pedagogia. Ela diz, eu saí de 4 anos de magistério, para mim é quase chover no molhado, eu gostaria de ir além. Mas ela disse, se for a opção, é só essa. Eu me guardei calado, orando e dizendo, Deus, é com você e está na sua mão. Ela também orando a respeito, mas ela foi conversar com os pais. Quando ela foi conversar com o pai dela, que era o único não cristão da família, ele mesmo não tendo a percepção espiritual, foi muito sensato. Porque ela, pai, o que eu faço? Não sei se é o caso, compro uma bicicleta, como que lido diante de tudo isso? O pai dela olhou para ela e disse, filha, a escolha tem que ser sua, é a sua vida. Eu não posso fazer as suas escolhas. Se eu falar para você não vá, e você se arrepender de não ter ido, eu vou ser sempre o culpado da sua infelicidade. Se eu falar para você vá, e as coisas não forem como você imagina que poderiam ter sido, ele diz, eu também vou ser o culpado dessa escolha. Ele diz, eu prefiro que você tome a sua decisão. E eu quero que você saiba que eu, como pai, estarei na retaguarda, porque se para onde você está indo não for bem, o que você imagina que é, a casa está sempre aberta, papai está aqui para te receber, mas a decisão é sua. Naquele momento, a Kelly chegou a dizer, eu queria que alguém decidisse. Então, ela e a mãe estavam orando muito a respeito do assunto. Em primeiro lugar, a Kelly teve um sonho. Nesse sonho, Deus falou de uma forma muito clara ao coração dela. Ela sonhou e ela se via debaixo de uma árvore muito frondosa. Ela estava ensinando para assim um monte de crianças. Eu lembro assim da maneira como a Kelly me descreveu o sonho, né? E falei com ela esses dias, falei, ó, que chega mais perto daquela árvore que você me descreveu. É uma foto que eu tenho dela debaixo de uma árvore na África, na Tanzânia, ministrando um monte de crianças. Naquele momento, quando acorda do sonho, ela entendeu que pedagogia não envolveria apenas uma profissão que ela poderia executar, mas seria parte de uma preparação para um ministério com crianças, que ela vem exercendo de uma forma muito especial, muito excelente nos últimos anos. Depois de ter entendido isso, obviamente ela ainda precisava de algo mais da parte dos pais. E aí foi a vez da minha sogra, uma mulher de Deus, que também estava orando, tem um sonho. Ela já acorda, chama a Kelly chorando, antes de contar o sonho, e diz, você está indo embora. A Kelly pergunta, por que, mãe? Ela disse, eu tive um sonho. E o sonho da minha sogra foi o seguinte, ela via a Kelly numa estação de trem, ela via um trem que se aproximava em alta velocidade. E ela percebia que tinha nesse trem todo, em todo o comboio, havia uma única porta, num único vagão, que estava aberta. Mas aquele trem vinha em alta velocidade e a Kelly estava esperando para entrar no trem, que não iria parar. A mãe dela está apavorada vendo aquela cena. Porque ela pensa, mesmo que ela consiga acertar a porta no timing perfeito para entrar, o trem nessa velocidade ela vai se arrebentar toda dentro do vagão. Não tem como exterminar bem. Aquilo era assustador. Mas no momento que o trem estava chegando, né, a semelhança de um filme, foi como aquela porta aberta se aproximando, foi como se a cena ficasse em câmera lenta. E naquele momento está em câmera lenta, ela vê a Kelly pulando, também em câmera lenta. E o timing para passar pela porta foi perfeito. A Kelly não só atravessa a porta aberta, mas a mãe dela consegue enxergar, naquela hora da câmera lenta, que o vagão estava todo acolchoado, todo protegido, do chão ao teto, para poder acolhê-la naquele momento. E quando ela entra no vagão, o trem volta na velocidade normal, sem a câmera lenta, e vai embora. E a mãe dela diz, Kelly, é assustador, está acontecendo tudo muito rápido. Ela era muito nova, tinha 18 anos quando tinha que tomar essa decisão, mas ela disse,
O Senhor está com você nisso, e Ele preparou isso tudo, e você não vai se machucar nem se ferir. E eu não perco a chance de dizer que minha sogra discerniu que eu era a única oportunidade da vida dela. Não tem como desperdiçar esse momento sem fazer esse comentário. Mas é muito importante, querido, quando os pais conseguem discernir o que Deus tem para a vida dos filhos e se dispõem a lançá-los para que eles possam ser instrumentos para abençoar muita gente. Quem está entendendo, diga amém. A única forma, querido, de podermos mirar um alvo é quando nós visualizamos isso. E nós precisamos buscar isso da parte de Deus. Em Gênesis 24, a Bíblia fala de como Abraão envia seu servo para buscar uma esposa para Isaac e encontra Rebeca. No momento que ele encontra Rebeca, e ele propõe aquilo que veio fazer, que era levá-la para ser esposa do filho de Abraão, eu quero até que você leia esse texto comigo, Gênesis 24, a partir do versículo 57. Então, se coloque, querido, no povo com a mentalidade daquela época. Um estranho que diz ser da família, aparece dizendo, fui enviado para levar a filha de vocês para uma outra terra, para um outro país. Irmão, a minha comunicação, na época que eu saí de casa com os pais, era precária, mas existia. A gente mandava carta, usava o telefone de vez em quando. Rebeca sairia de casa para provavelmente nunca mais rever os pais. Para talvez nunca mais se falar. Naquele momento, eles estão diante de uma decisão pesada, ousada, difícil, do prisma emocional. Mas uma coisa interessante, o versículo diz assim, disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Alguém brincou que aquele monte de joia ajudou a tomar a decisão. Mas eu acredito que o que está em questão é muito mais do que isso. Ela, assim como a família, discerne um propósito da parte de Deus. 59, então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e os seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, montando os camelos, seguiram o homem, o servo tomou a Rebeca e partiu. Esse é um momento, querido, onde para a família deve ter sido doloroso. Mas foi um momento onde eles estão discernindo se Deus tem um plano de fazer algo que vai abençoar todas as famílias da terra. E resolveu incluir a nossa filha nisso. Nós queremos projetá-la, lançá-la, para que ela alcance o alvo. Quando nós conseguimos discernir, querido, o trabalho e o desafio de lançar, ele acaba se tornando um pouco mais fácil. Eu acredito que isso vale, como falei antes, para os filhos naturais, mas também se estende até mesmo aos espirituais. Nós, como uma igreja que acredita no discipulado, um a um, no treinamento pessoal, precisamos olhar essa perspectiva quando a conversa são os filhos espirituais. Em Atos 13, a Bíblia fala do presbitério da igreja em Antioquia, ministrando ao Senhor, buscando ao Senhor, e a Bíblia diz, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé, para a obra a que eu os tenho chamado. Irmão, aqueles dois fizeram toda a diferença na vida daquela igreja. Mas agora a voz é muito clara, separe eles, eu chamei eles para um propósito, e vocês precisam enviá-los. Eles naquele momento separam, impõem as mãos, oram e abençoam essa dupla poderosa que iria revolucionar a história das missões na vida da igreja. Nós precisamos ter a capacidade de enxergar o alvo. Porque se não conseguimos enxergar o alvo a ser mirado, nós não vamos poder despachar nossos filhos para lugar, para destino, para direção nenhuma. E eu creio que é a nossa responsabilidade buscar entender isso da parte de Deus, para poder direcionar os nossos filhos. Amém? A segunda coisa que eu quero falar, a primeira era mirando o alvo, a segunda, nessa analogia dos filhos como flechas na mão do valente, é a preparação das flechas. Em Isaías 49, no verso 2 que nós lemos, fala da gente nas mãos de Deus como uma flecha polida. Em primeiro lugar, essas flechas, elas eram feitas manualmente, artesanalmente. Não existia o processo industrial. E elas requeriam todo um preparo que exigia trabalho.
Por exemplo, ela devia estar perfeitamente alinhada, porque senão não iria atingir o seu alvo. Ela deveria ser preparada devidamente com o peso. Na antiguidade se usava pena e outra coisa na base aonde arremessava, porque isso tudo, e ela bem polida, não só protegia a mão de quem atirava para não enroscar, prender uma farpa, desviar o rumo, mas para ter uma aerodinâmica perfeita, para que ela pudesse atingir o alvo. Havia todo um trabalho de preparação dessas flechas. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 6, no versículo 4, quando ele está falando a respeito do seu sofrimento, ele usa uma figura que, embora dramática, nos ajuda a perceber isso pelo contexto que eles viviam na época. Ele diz, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas e o meu espírito sorve o veneno delas. Jó, diante de tudo que ele estava passando, ele falou, Deus caprichou nas flechadas que me deu. Ele diz, mas não bastasse ter sido alvejado, agora o meu corpo está sorvendo o veneno. Muitas vezes na antiguidade, irmão, além de preparar e polir bem a flecha, alguns deles para ter a certeza de que ela cumpriria o seu propósito, que não era o uso do arco e flecha como uma prática esportiva, era um instrumento de guerra, era um instrumento de defesa. Então muitas vezes o que eles faziam era ainda uma preparação para que a ponta da flecha ficasse curtindo no veneno. Porque se o golpe que atingisse a pessoa do outro lado não fosse letal por si mesmo, o veneno da flecha faria o resto do trabalho. Isso significava que havia todo um trabalho por trás das flechas, de preparação. E quando a gente fala dos filhos como flechas, antes de pensar em lançá-los para o alvo, eu creio que primeiro nós precisamos entender a preparação. E a preparação envolve, querido, na minha opinião, uma percepção que começa da nossa parte, os próprios pais. Repito, o que eu estou falando envolve e abrange também, dentro disso, as mães. No livro de Juízes, no capítulo 13, quando o anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão, dizendo, olha, você vai ter um filho, ele será nazireu, desde o ventre, desde o seu nascimento, por toda a sua existência. Ele dá instruções de que a mãe já deveria se guardar de tudo aquilo que um nazireu precisava se guardar e se abster, que era um voto de consagração. Ele define o propósito, ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. Essa mulher vai e conta para o marido que um anjo lhe apareceu e tudo que falou. Se você ler com calma depois Juízes 3, o marido diz para ela, se o homem de Deus te aparecer de novo, diz que quem quer levar uma ideia com ele sou eu. E a Bíblia diz que o anjo voltou, e quando voltou, diz, vai chamar teu marido. Como quem diz, voltei por causa do pedido dele. Quando Manoá, o pai de Sansão, é chamado, ele aproveita aquela audiência para fazer uma pergunta. Como devemos criar esse menino? Sabe o que ele está dizendo? Eu entendo que se Deus nos confiou alguém que tem um propósito, não basta apenas que eu crie essa pessoa como se fosse uma criança qualquer, mas eu preciso de uma forma personalizada, dentro do entendimento do que é o plano de Deus para ele, criá-lo especificamente para isso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, outra coisa que me chama a atenção, é que tudo o que o anjo fala para esse pai, é o que já tinha falado para a mãe. Ele diz, como devemos criá-lo? O anjo diz, olha, você vai fazer o que eu já falei para ela, o que eu já disse antes. Ele será nazireu, ela precisa começar o voto antes do nascimento dele. Ele não vai ter nenhuma navalha passando sobre a sua cabeça, era parte do voto do nazireado. Ele vai viver para cumprir isso. E o anjo aparece, repete as mesmas coisas e vai embora. Eu me lembro de uma ocasião em que lendo a Bíblia eu pensei, falei, Deus, o anjo precisava voltar mesmo para isso? Passar, só dizer, ó, o que o senhor está perguntando é aquilo que eu já falei. Tenho repetido, tenho dito, fui. Eu ficava pensando, tinha que ter voltado para isso? A questão, querido, não é que tinha que ter voltado. O que precisa alcançar o meu e o seu coração é o seguinte. Pais, cujo coração aspiram entender da parte de Deus o destino profético dos seus filhos e como prepará-los, sempre serão orientados pelo Senhor. Nem que seja para receber repetição, confirmação daquilo que já foi ouvido. Quando o meu e o seu coração tem o desejo de entender como preparar os filhos que nos foram confiados para o propósito que vamos cumprir, nós vamos provocar, querido, o profético, nós vamos provocar manifestações onde Deus vai falar conosco a respeito do futuro dos nossos filhos. E nós precisamos crer nisso. Agora, essa preparação, querida, ela é, antes de mais nada, um projeto de vida que nós podemos chamar de educação.
Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. O treinamento, querido, começa desde cedo, desde a infância. O que nós ensinamos? Todos os valores, não só para que eles sejam bons cidadãos diante dessa sociedade, com bom caráter e uma boa moral, mas, em primeiro lugar, querido, nós precisamos ensiná-los a viver o temor do Senhor. Efésios 6 diz: vós, pais, instruí os vossos filhos na admoestação do Senhor. Deuteronômio 6 diz: pais, falem da palavra aos seus filhos, dentro de casa ou andando pelo caminho, quando se deitarem, ao se levantarem. O que está dizendo é sua responsabilidade, pai, saturar o coração e a mente do seu filho com a palavra de Deus. Nossos filhos tinham ainda meses, aquele pegava a Bíblia de criança, daquela que ilustração ficava lendo, explicando as histórias. Eu de vez em quando ironizava, dizia: você acha que eles estão mesmo entendendo? Ela diz: eu não sei qual vai ser o momento exato em que a compreensão começa, mas o dia que começar, eles já vão estar entendendo os valores da palavra de Deus. Eu falei: desculpa, vergonha que eu passei. Mas a gente decidiu, querido, que desde cedo ia investir nisso. E nós precisamos, tem pais, eu falo isso de vez em quando, que estão preparando seus filhos só para serem bons cidadãos para a vida, não para serem bons cristãos, não para fazerem diferença, e parece que não estão nem um pouco preocupados com a eternidade deles. Aquilo que em primeiro lugar deve ser o alvo principal do nosso depósito na vida deles, os valores da palavra de Deus. Ensiná-los a amar, a temer a Deus, a servir ao Senhor, a viver a sua vida em plena consagração para Deus. Por favor, diga amém. Mas além disso, precisamos ensinar valores. Ontem, por exemplo, tínhamos até um bom número de pais aqui na escola de pais, mas eu fico pensando o que leva muitos pais a acreditarem que eles não precisam aprender sobre como tocar os filhos. Irmão, mesmo no nosso ministério infantil, dá para perceber que muita criança não recebe dentro de casa limites. São fundamentos da educação, isso não é nem mais da vida cristã. Crianças que não sabem ouvir um não, que não sabem se comportar. Eu de vez em quando fui censurado por alguns que diziam: você é severo demais com seus filhos, com eles ainda muito pequenos. Eu falei: eu dou um pouquinho de tristeza para eles agora, enquanto eles não entendem tudo, para que eles possam me dar alegria o resto da vida. Porque tem pais tentando premiar uma criança totalmente imatura com um pouquinho de alegria, e vão ter tristeza por resto da vida. Porque a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela vai envergonhar os pais. Então nós precisamos, querido, entender a nossa responsabilidade. E a gente precisa trabalhar e construir esses valores na vida dos filhos. Por favor, diga amém. Abra sua Bíblia rapidinho comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. Do versículo 15 a 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Mas os justos verão a ruína deles. Corrige teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Para que você não ache que o que eu estou falando é só um conselho humano. É sabedoria bíblica, querido. É sabedoria do alto, é sabedoria divina. Aliás, o livro de Provérbios está cheio dessas menções. Vá comigo para Provérbios 22:15, por gentileza. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Irmão, nós estamos vivendo um tempo, e eu não acredito, querido, que a gente tem que abusar da correção. Eu acredito que quanto mais firmes a gente souber, o mais cedo possível, vai chegar um momento onde nossos filhos não vão precisar de tanta correção depois. Eu não falava muito a respeito desses assuntos quando os meus filhos eram ainda muito novos. Porque quando falava desses textos bíblicos, alguns pais me olhavam com a cara de: vamos ver daqui a alguns anos. Vamos ver se eles vão sobreviver à adolescência. Vamos ver. Querido, hoje eu já me sinto um pouquinho à vontade para falar. Israel, por exemplo, está com 18 anos. Faz pelo menos 11 anos, na minha conta, já quase 12, na verdade, 12 anos, que ele não sabe mais o que é ser disciplinado. A última vez foi aos 6 anos de idade, antes dos 7. Deus me permitiu ter um momento de ministrar o coração dele de uma forma que ele entendeu. Eu lembro que ele me agarrou assim, o rosto, segurou minha bochecha e falou: você pode achar que eu sou muito criança,
para te prometer o que eu vou te prometer agora. Mas eu lembro que ele olhou nos meus olhos e disse, pai, eu entendi o que você está me falando. E ele me disse, nunca mais você vai me disciplinar de novo. E aquela foi de fato a última vez. Graças a Deus a irmã foi sábia e aprendeu o caminho, embora eu acho que ela tinha uns 7 e pouco, quando a mãe deu a última coça de despedida nela. Mas, irmãos, eu acredito de coração que nós temos uma responsabilidade a cumprir com os filhos. A Bíblia fala sobre fazer isso de uma forma equilibrada, obviamente. Eu quero que você leia mais um versículo comigo. Provérbios, capítulo 19, verso 18. Provérbios, capítulo 19, verso 18. Castiga teu filho, a NVI tentou deixar mais polido, diz, discipline seu filho, enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Agora os filhos digam amém. Irmão, a Bíblia nunca falou sobre nenhum nível de abuso. Não acredito que nenhum pai deveria corrigir com raiva. E não significa que a gente não passe raiva, mas esse não é o momento de se fazer. Mas nós podemos, querido, não só educar os filhos através de preceito, de ensino, mas de uma disciplina firme e presente. A gente tem que marcar em cima. E não é só ensiná-los, querido, a respeito dos valores espirituais. É lógico que isso também. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles aprendam a viver e conviver com outras pessoas. Para que aprendam a se relacionar. Irmão, tem uns camaradas que são crentes, vão para o céu, mas são insuportáveis de se relacionar. Gente que não sabe lidar com os outros, porque não foi preparado para isso. E a palavra de Deus, querido, você pega o livro de Provérbios, Jesus citou várias vezes. Por exemplo, Jesus diz, quando você for convidado para um banquete, não senta na primeira fila. Porque se chegar alguém mais honrado que você e alguém pedir para você levantar e dar lugar para ele, vai ficar muito feio para você. É melhor você sentar lá no fundo e se alguém perceber e quiser te honrar, te chamar para primeiro do que o contrário. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E os meus tiveram que me aguentar uma vida, dizer, ei, se manca, se toca. Meus filhos passaram por uma síndrome quando eram menores que nós tivemos que jogar duro com eles. Na igreja, o chefe era o pai. Na escola, era a mãe, orientadora pedagógica. Eles começaram a se achar. A gente pode mandar no pedaço. Precisar de muito confronto. Um dia eu lembro que aquele chamou a atenção de Israel, de algo. Ele um toquinho de gente. Ele resmungou alguma coisa, aquele falou, ei, o que você está falando? Você não manda nada aqui não. Eu mando sim. E a gente até teve dificilmente ele reagia daquele jeito. Antes de eu entrar, atravessar, que ele me deu um sinal, segura, deixa que eu resolvo. Aí diz, no que é que você manda? Que ele sempre dizia, ouve primeiro, fala depois. Ele olhou e disse, nos meus brinquedos. Tipo assim, já me tiraram o meu poder de tudo que eu tinha, mas nos meus brinquedos ainda mando. Mas querido, você tem que enquadrar a criança, ensinar os valores, ensinar a se colocar no devido lugar, ensinar a repartir o que tem. Nós precisamos prepará-los para a vida, quem está entendendo, diga amém. E eu quero que você, como pai, querido, possa pensar a maneira como você está lidando. Aqueles de vocês que perderam a ministração de ontem sobre limites na educação dos filhos, eu quero sugerir a você, #fica dica, que você possa acessar isso lá no orvalho.com. Essa palavra da Kelly, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é fantástica e pode te abençoar. Outra coisa, nossos filhos precisam ser treinados numa visão de responsabilidade de trabalho. A gente, desde pequeno em casa, nós somos em 3 irmãos, os 3 homens. Mamãe botava a gente para fazer as tarefas de casa, a gente ficava louco. Principalmente porque isso remontava a uma época que a gente achava que serviço doméstico era coisa de menina. E nós éramos todos os 3 homens. E minha mãe dizia, vocês vão aprender a fazer isso, para que um dia vocês possam ajudar a esposa de vocês em casa. Então ela dizia, vai aprender a fazer, vai aprender como funciona. Ela dizia, um dia vocês podem morar sozinho e precisam saber se virar. Mas ela diz, o meu maior propósito não é que vocês me ajudem, é que um dia vocês possam ajudar as suas esposas. Algumas coisas, querido, que os filhos precisam ser treinados. Lá em casa, todo mundo teve que começar a trabalhar cedo. Meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, o mais velho é o Adriano, o mais novo é o Paulo, eles começaram aos 12 anos de idade já a trabalhar. Eu lembro que os 2 foram seguir o que era mais fácil para aquela idade. Trabalharam empacotando compra de supermercado.
Eu lembro que eu fugi daquilo, irmão, quase como o diabo foge da cruz. Até porque era o dia inteiro ralando, à noite era escola. E eu me lembro assim, no fim do mês era meio salário mínimo. E eu lembro que eu decidi ser empreendedor. Eu gostava de mandar no meu tempo, no meu horário. Eu fazia meus rolos, meus negócios. Né? Eu lembro que até pipa eu fazia, vendia. O cara levantava a minha pipa, comprou, cortava, parava, arrumava, vendia de novo. Tudo dentro dos trâmites legais. E às vezes eu ainda ficava rindo deles. Vocês estão trabalhando, eu estou me divertindo. Eu chego no fim do mês com mais dinheiro do que vocês. Mas um dia eu cheguei em casa e meu pai olha para mim e diz: amanhã você começa a trabalhar no lugar tal, arrumei um emprego para você de office boy. Eu falei para ele: para ganhar quanto? Ele falou: não importa o quanto você vai ganhar. Eu falei: eu estou me virando melhor que meus irmãos. Ele falou: eu já acho que não. Você tem que aprender a ter horário, a ter disciplina. Você tem que aprender a ter um chefe. Você tem que aprender a se submeter a alguém. E diz: eu mandaria você trabalhar mesmo que você não ganhasse nada, só para forjar o seu caráter. Irmão, hoje eu olho para trás e eu sou grato a Deus. Mas tem pai poupando os filhos uma vida inteira, mas depois espera que no dia que ele vai casar, virou homem da noite para o dia, aprendeu a lidar com responsabilidades da noite para o dia. Nós sabemos que isso não funciona assim. Ninguém fica bom em nada, querido, a não ser por meio de treino. E ralar é um treino para o resto da vida, que poderia começar com uma certa idade. Decidi que lá em casa a gente ia dar uma lambuja até os 15. Ninguém ia trabalhar com 12, com 14, né? Mas a gente diz: aproveita até os 15. Garanta suas notas, seu padrão escolar até os 15. Porque depois disso, cada um de vocês vão ter que encarar isso. É parte do quê, querido? De um preparo para a vida. Eu olho para a palavra de Deus e eu consigo enxergar que, de fato, os pais precisavam ter essa preocupação. Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 5, a Bíblia fala assim, Provérbios, capítulo 10, verso 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega ou na colheita é filho que envergonha. A gente não pode pensar, irmão, que a gente está falando da colheita da própria terra do filho. Está falando da colheita da terra dos pais. E que os filhos deveriam estar envolvidos como mão de obra e como força de trabalho desde cedo. Não apenas para ajudar a trazer sustento para dentro de casa, para criar responsabilidade. Ninguém, querido, vai da noite para o dia ser uma pessoa dedicada naquilo que faz, se não for ensinada e treinada a respeito de determinados valores. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender educação, disciplina, o treino a respeito de como lidar com a vida, a visão, querido, de como construir o casamento. Eu me aborreço quando vejo pais cristãos empurrando os filhos em brincadeira com os filhos, mesmo dos outros irmãos, dizendo: vamos botar esses dois para namorar. Tem idade para entender nada, mas já está plantando minhoca na cabeça das crianças de que aquele negócio tem que acontecer depressa. Forçando a barra para algumas coisas acontecerem antes da hora, antes do tempo, antes de terem maturidade. Irmão, deixa eu te dar um conselho. A coisa que eu mais orei pela vida dos meus filhos, em primeiro lugar, que eles vivessem para cumprir o propósito de Deus. Há um alvo a ser acertado. Mas as outras duas coisas pelas quais eu mais orei e mais bati na tecla conversando com eles, é que eles se guardassem em pureza e que eles possam ter um casamento correto. O que é um casamento correto, querido? Não é apenas chegar lá do jeito que deveria. É com quem eles irão se casar. Porque uma pessoa tem um chamado para ser missionário na China, casa com uma pessoa que não quer ir a lugar nenhum, não quer arredar o pé do Brasil. O problema está garantido, irmão. Ou está garantido que um não vai cumprir o propósito do seu chamado para a China, ou se cumprir, vai arrastar alguém que não quer e vai ficar emburrado o resto da vida, reclamando disso. O problema já foi criado. Porque para que haja uma união como essa, eu sempre disse aos meus filhos, depois de Jesus, a escolha mais importante da vida de vocês é com quem vocês vão casar. Não adianta apenas ser só alguém bonitinho ou bonitinha. Não adianta só ser alguém com quem você possa rir um pouco agora. Tem que ser alguém com quem você possa rir o resto da vida. Então, há algumas escolhas que precisam ser feitas e precisam ser orientadas. Irmão, e pensa numa coisa, que nenhum de nós, os pais, deveria empurrar ou acelerar. Essa é uma escolha que tem que ser feita com muita sabedoria, debaixo de muita oração, debaixo de muita convicção. Nossos filhos precisam ser lembrados e acompanhados que num mundo de liberalidade como o nosso, irmão, tomar a decisão de se guardar para o casamento não é fácil. E não adianta só a gente pregar isso para os filhos. A gente vai ter que estar por perto. Eu me lembro de momentos do meu filho chegando da escola e dizendo: pai, é difícil.
Porque quando a gente sustenta uma posição dessa, ainda tem que ouvir as meninas zombando de nós, chamam a gente de boiola. Ele disse, tem hora que dá vontade de ceder só de raiva. Eu falei, já passei por isso. Já estive no seu lugar. Tomei essa mesma decisão um dia de honrar o Senhor. Enfrentei isso. Você ainda vai passar por isso, você vai passar. Porque não adianta só dizer para eles, querido, a gente tem que estar por lá, a gente tem que estar cercando, a gente tem que estar ministrando, tem que estar cobrindo de oração, tem que estar protegendo o coração deles. Não adianta só pensar que se a gente pega o filhos e vamos atirar a esmo e ver se dá certo, que eles vão ser bem-sucedidos na vida e principalmente no Senhor. Nós temos uma participação e uma participação grande. E precisamos continuar lembrando os nossos filhos. Há uma hora certa, há uma maneira certa de casar. Por favor, diga amém. Especialmente você, Lissa. Ok. As flechas precisam ser preparadas. Terceiro e último lugar. Ao tempo da aljava. Não é porque as flechas já estão prontas, que significa que já chegou a hora de serem disparadas. O texto diz que ele me guardou na sua aljava. Isaías 49, 2. Um outro diz, ele me escondeu na sua aljava. Porque depois que a flecha fica pronta, ela não vai imediatamente para o arco. Ela vai para a aljava, que normalmente era carregado nas costas. Até que se chegue o momento certo de usar a flecha. Então nós precisamos entender que não só há um alvo, nós precisamos entender que não só ao preparo dos filhos, mas nós precisamos procurar entender em Deus o timing, o momento, para cada nível, querido, ao longo da vida, para cada momento do que eles vão viver. Meu filho, quando pregou aqui uns meses atrás, ele contou uma experiência, falando de família na perspectiva do filho, de quando ele entrou num colégio técnico, que era algo que ele estava empolgado, que era algo que ele queria, e conseguiu entrar, e eu chamei ele e falei, filho, você não vai fazer o colegial nesse lugar. Ele olhou para mim e disse, por quê? Eu falei, eu preciso que você confie em mim. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo, se você for para esse lugar, você vai se perder em relação ao propósito que ele tem. Isso não significa, querido, que ia desviar, mas que o propósito não iria se cumprir. Agora, é muito mais fácil eu estar falando para ele isso agora, depois de adulto e maduro. Mas eu também vivi isso lá atrás. Na minha adolescência, consegui uma vaga disputadíssima num curso do Senai, numa multinacional, que remunerava muito bem a gente desde a época do estudo, da preparação. Eu fiz um dia de aula. Quando cheguei daquele um dia de aula, peguei minha bike, era a época ainda de me divertir, acredito, já fui magro um dia, já fiz muito freestyle de bicicleta, já tive minha versão radical para a época. Peguei a bike, fui para a rampa. Era feio esse nome que a gente chamava, né? A rampa. Fui para a rampa, tomei-lhe um tombo daqueles gloriosos, que eu tomava todo dia e sobrevivia. Mas naquele dia, eu consegui quebrar a minha mão esquerda. Com a mão quebrada, fui pronto-socorro, engessado. No dia seguinte, no Senai, já me dispensaram, dizendo, você não pode estar na oficina, você não tem como lidar com as aulas práticas, o seu curso está automaticamente sob matrícula aqui congelada, pelo próximo semestre. Você tem que se recuperar, já vai ter perdido, no outro você volta. Nós vamos aguardar, sem remuneração, vamos guardar a sua vaga. Naquele inteirinho, meu pai sentou comigo e disse, Deus falou no meu coração, que Ele permitiu isso para te tirar de lá. E se Ele queria te tirar de lá, você não volta para lá, nem amanhã, nem daqui 6 meses, nem nunca. Porque isso vai afetar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E foi aquela decisão de não estar naquele curso que permitiu viver todos os outros desdobramentos significativos para o meu ministério. Eu tive um dia, alguém conseguiu discernir isso e me ajudou. É minha responsabilidade agora. Não apenas estar encorajando, dizendo, vai, faz tudo o que você quiser. Eu sempre encorajei ele a buscar aquilo que ele gostaria, desde que isso não ferisse o plano e o propósito de Deus. Mas foi gostoso ouvir meu filho dizendo, no final do colegial, saber que a escola onde eu estive, eu pude cumprir exatamente o que Deus queria de mim naquele lugar e nas vidas das pessoas que estavam à minha volta. Nós precisamos entender a cada momento, querido, desde o momento do lançá-los, né, de uma vez por todas, nós precisamos entender determinados timings, qual que é o momento certo para cada coisa. Porque às vezes eu e você podemos até estar fazendo a coisa certa na hora errada. Como eu disse, tem pais que aceleram demais
o casamento dos filhos. Tem pais que retardam demais. Parece que os filhos só vão poder estar pronto, maduro para casar quando tiver com 50 anos de idade. A gente precisa saber lidar com coerência. Porque quando chega a hora de viver o outro lado da moeda, irmão, parece que a gente quer mudar completamente as regras do jogo. Um dia a Alissa perguntou para a mãe, quantos anos você tinha quando casou? Que ele respondeu, 19. Quase 20, mas era 19. Aí ela devia ter uns 10 anos de idade, ela falou, então quer dizer que daqui 9 anos já posso casar? Quando ela falou isso, eu já dei aquele olhar de fúria. Falei, que conversa é essa? Não, pai, estou falando daqui a 9 anos. Falei, ainda vai ser uma criança. A Kelly olhou para mim e disse, era o que minha mãe me dizia quando você casou comigo. Eu olhei para a Kelly e falei, pois não é que ela estava certa? E uma hora que chega o outro lado, a gente muda completamente o jogo. Não, antes nós éramos 2 adultos, agora quando nós estamos com o pai, nós somos 2 crianças. Nós precisamos ter um pouquinho de bom senso. E nós precisamos entender o timing correto. Eu não marquei data, querido, para os meus filhos casarem. Eu marquei a data mínima para começar a relacionar. Lá em casa, uma portaria irrevogável, como a dos Medo-Persas, dos reis da Média e da Pérsia, foi baixada. Nenhum deles podia relacionar antes dos 18. Meu filho, na brecha da lei, no dia que fez 18, já começou o relacionamento. Eu falei, pai, tem que ser 18 em um dia? Não, com 18, ok. Agora, desde que, com a bênção dos pais, né, falando agora principalmente para aquela menina que está sentada ali me ouvindo, encontre a pessoa certa, nós vamos discernir o momento certo. Mas eu tenho dito, mesmo para eles, ei, a história de vocês dois não vai ser necessariamente igual. O timing de Deus para cada um não é necessariamente igual. E nós vamos orar por cada um de vocês, nós vamos acompanhar cada um de vocês. E nós vamos procurar entender de uma maneira personalizada qual é a hora. Eu liberei meu filho para começar a pregar cedo, com 15 anos. Eu e Kelly assinamos uma autorização, botamos ele no avião, despachamos ele lá para a Itália, para ministrar no encontro de jovens. Por várias vezes nesses anos eu liberei ele pregar, mas muito pouco perto da quantidade de convites que ele tem. O círculo de amigos que eu tenho pelo Brasil todo são o quê? Pastores estão à frente de igreja e organizam eventos. Muitos conheceram Israel, ouvindo estar conosco, a gente está com ele, vendo as histórias, a maneira que Deus usava ele. As portas começaram a se abrir muito cedo. Eu, a maior parte do tempo, dizia, filho, em alguns lugares eu vou te liberar. Mas só quando tiver o testemunho de Deus você tem que fazer isso. Ele já está numa fase, numa idade, como a que eu tinha a idade dele quando comecei o ministério, que ele poderia se dedicar a isso e viver só disso. Mas eu falei, não. Quando eu oro a seu respeito, eu entendo que o plano e o propósito de Deus para você envolve ainda alguns estágios que você não passou. Então você vai aproveitar a porta que Deus abriu, a bolsa que você ganhou, você vai estudar e se preparar fora, e nós vamos entender qual é o tempo exato de Deus para que você funcione dentro do ministério. Então nós precisamos, querido, saber manter a flecha na aljava. E aqueles de vocês são os filhos mais novos, sob a tutela dos pais. Vocês têm que ter a paciência de permanecer na aljava até a hora certa. Isso vale, querido, quando falamos para os filhos espirituais e ministeriais. Mesmo alguns que têm chamado para o ministério. Irmão, pensa num cara que tem agonia de esperar as coisas, sou eu. A aljava quase me matou. Mas nós precisamos saber esperar a hora, porque uma flecha lançada na hora certa, ela vai poder atingir o seu alvo com certeza. Você pode dizer amém? Outro dia alguém me perguntou, pastor, qual é a hora certa de liberar os filhos para o casamento? Falei, bom, primeiro tem que ter alguém com quem casar. Não dá para eles casarem sozinhos. Essa escolha tem que ser bem regada a muitos critérios. Mas depois disso, irmão, tem outros fatores que envolvem isso. Por exemplo, a Bíblia diz, prepara a tua lavoura, os teus campos lá de fora, depois edifica a sua casa. Falei para meu filho, você pode casar cedo, mas você vai ter que ter condição de bancar a conta e financiar a casa. Porque a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe. Falei, deixará o homem não é só sair do meu teto para ter o seu teto. Você vai deixar a minha conta bancária para ter a sua conta bancária. Você vai deixar de viver debaixo dos meus cuidados para agora cuidar de alguém. Agora, às vezes, querido, parece pesado ou duro demais você tratar dessa forma, principalmente quando se tem recurso para ajudar. Mas eu não acredito que ficar bancando e financiando os filhos vai ajudá-los. Tem um cordão umbilical que precisa ser cortado. Meu filho, nos anos em que estava trabalhando, eu falei, você vai ter que guardar dinheiro. Porque a hora que chegar o momento de você estudar fora, pode ter ganhado a bolsa, mas vai ter que morar, vai ter que comer, vai ter que se manter lá.
E a gente cuidou muito bem desse orçamento nesses últimos anos. E agora, no final, ele refez as contas e disse, faltou umas coisinhas. Falei, vai vendendo o que tem. Vendeu videogame, vendeu computador, né? E tem umas coisinhas aí para você me ajudar a vender depois, tá, Paulo? A gente fica brincando que o Paulo é o homem dos classificados. Tudo que você precisar, irmão, pode pedir para ele. De oração a qualquer tipo de indicação, ele conhece tudo. E a gente precisa fazer isso, que ele não é para ser ruim com os filhos, é para prepará-los, para que eles vivam com responsabilidade depois. É para ensiná-los a viver o tempo correto. Então eu tenho dito para eles, encontrar a pessoa correta dentro dos princípios, entender o desdobramento do chamado, porque essa palavra que diz que o filho deixará o homem, pai e mãe, no original hebraico é a palavra azab, ela significa deixar, soltar, abandonar, afastar-se de, deixar para trás. Não significa passar a viver com autonomia. E a gente precisa prepará-los para isso. Eu quero lançar um desafio a todos os pais, isso inclui as mães. Nossos filhos são como flechas. Mas os valentes responsáveis por lançá-los e acertar o alvo somos nós, os pais. Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que a gente orasse junto. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa mensagem e diga, pastor, eu não sou pai nem mãe. Mas quando chegar a sua hora, é importante que você já tenha entendido essas verdades antes. E eu repito o que eu falei no início, eu não quero que você ouça avaliando se os seus pais fizeram ou não o que você acredita que eles deveriam ter feito. O livro de Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam. Cada um fez, andou e agiu na luz que tinha, ou que não tinha. Mas a nossa responsabilidade é garantir que, pelo entendimento que nós temos da gente para frente, uma nova história possa ser escrita. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus, nós oramos juntos e queremos nessa hora nos aproximar, nos apresentar diante do Senhor com um coração desejoso de viver paternidade de acordo com o teu sonho. Ó Deus, dissemos esses valentes que conseguem lançar os seus filhos como flechas para que atinjam o alvo que o Senhor estabeleceu, o alvo que o Senhor predeterminou. Nós queremos ter a capacidade de viver a percepção profética, a orientação e a sabedoria do alto. Nós queremos prover, ó Deus, não só os recursos naturais e uma boa educação para prepará-los para uma vida natural diante da sociedade. Nós queremos ter as ferramentas do céu para capacitá-los a viver a plenitude do chamado de Deus para as suas vidas, o cumprimento pleno do seu propósito. E nós clamamos graça e favor da parte do Senhor, para que possamos, ó Deus, não apenas olhar para os filhos e reconhecer que eles são flechas, mas queremos ser os valentes que consigam lançá-los, para que eles alcancem, para que eles atinjam o alvo. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos graça e favor nesse sentido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Querido, olhe para cá um instante. Duas coisas que eu quero me certificar que você entendeu. Em primeiro lugar, se você olha para a sua vida como pai ou futuro pai e vê necessidade de qualquer ajuste, a ideia é te ajudar nisso. Não apontar o dedo, nem trazer culpa ou condenação. Segundo, eu espero que não soe altivo da minha parte, quando eu tento trazer os exemplos de dentro da própria casa. Eu não quero tentar parecer para você que eu que sou a pessoa que fez tudo, né, certo. Graças a Deus, em primeiro lugar, eu tive um bom exemplo. Começando de dentro de casa e dos meus pais. Segundo, eu olho e apesar de todas as nossas limitações e desafios que eu e a Kelly encontramos, a gente tem olhado e a gente tem reconhecido diante de Deus. Conseguimos cumprir até agora o nosso trabalho, a nossa missão. E eu quero, de alguma forma, poder usar isso para encorajar você, da mesma forma como eu fui encorajado por outros, que tiveram um testemunho, que se tornou para nós um modelo e exemplo a ser seguido. Né? Então, se eu não conseguir ser feliz nisso, eu quero só arrematar me certificando de que eu não passo para você a imagem errada e nem coloque você num lugar de se cobrar, e repito, nem cobrar os seus pais, mas de reescrever
uma história daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém? Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.